Bom dia, gente! Vamos começar então. Hoje nós estamos recebendo aqui na escola e fazendo novamente a integração, né, do ensino médio como aprendizagem. Vocês sabem que nessa sexta-feira, Caxias do Sul dá abertura à Feira do Livro. Já estavam sabendo? Certo? Então hoje nós recebemos aqui na nossa escola o Miguel Brambila, que vai se apresentar, vai falar da formação dele para vocês. Mas ele é um escritor daqui da nossa cidade e estará participando da Feira do Livro. Então ele veio aqui hoje fazer uma fala sobre o livro que ele está lançando e já convidar vocês, enfim, divulgar um pouquinho mais de como é que vai ser a Feira do Livro, de quanto ele vai estar participando. Certo? É uma palestra de mais ou menos 45 minutos, então não é cansativo. E ele está aqui para trocar uma ideia com vocês, conversar, então a gente vai colaborar, ok? Certo? Pode ficar com vontade. Bom dia, pessoal. Hoje em dia se fala, né, como a gente vai gravar também, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque nós vivemos tempos diferentes. Meu nome é Miguel Brambila, eu sou jornalista, eu sou músico, eu vou mostrar depois uma música para vocês. Vou fazer uma pequena apresentação, eu não vim aqui para falar de mim, porque não é esse o objetivo. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre conceitos importantes que eu acho que vocês precisam ter também. Então eu quero primeiramente já agradecendo aqui o pessoal do Senac por dar essa oportunidade. E eu tenho uma relação muito legal com o Senac também, eu vou contar para vocês. Uma breve apresentação verbal mesmo. Eu vou usar só duas coisas da internet para que a gente use a nossa principal ferramenta, que é a palavra. Então eu sou músico, né, há 40 anos, eu vou colocar um vídeo para vocês, sou caxiense, eu sou jornalista, trabalhei nas rádios, Rádio Caxias, Rádio São Francisco, Rádio Viva, não é? Eu tenho a minha própria empresa desde 2010, que é o site sabecaxias.com.br, e dentro do site eu tenho programas, que um deles se chama Teoria de Tudo, que é baseado mesmo na teoria de tudo do Stephen Hawking, né? Mas com o objetivo de falar sobre todas as coisas, né? E por alguma razão, não é? O livro Poder Transformador, que é o meu primeiro livro e a minha primeira palestra oficial sobre o livro, tá? Então vocês são muito importantes também para mim por causa disso, jamais vou esquecer esse momento, não é? O Poder Transformador é o livro que eu escrevi, o meu primeiro livro, está sendo lançado na Feira do Livro de Caxias, de Porto Alegre. E é um livro de crônicas sobre reflexões que eu vivi durante a minha vida, sempre. Por uma série de razões que nós vamos comentar. Não é filosofia, mas são conceitos que eu, particularmente, se tivesse mais cedo tido acesso aos insights, né, a ideia de pensar sobre esses assuntos, eu tive talvez, mas até você encontrar uma curadoria, um caminho melhor, você pularia etapas da existência de uma maneira mais eficiente, né? Então aqui eu falo de educação, eu falo de tempo, eu falo com ideias propositivas de que a gente reflita sobre esses assuntos e não imponha esses assuntos, né? Por uma série de questões que ao longo desse tempo a gente vai poder conversar e trazer para o nosso presente, né, um conceito que vai fazer, né, talvez aquela bolinha do computador lá, que quando ele está procurando, né, uma resposta da nossa pesquisa, traga, né? Eu faço, né, palestras sobre outros temas também. Recentemente falei aqui na escola da Brigada Militar, aqui para os alunos do colégio. E é surpreendente quando a vida nos chama, porque é uma coisa que a gente nem sempre consegue planejar tudo, mas ao planejar, também nós não temos um controle sobre tudo. Nós não temos, muitas coisas estão no nosso controle, outras não estão. A vida é uma constante experiência que nós precisamos ter, pelo menos, consciência do nosso papel nela. E isso não pense que é só para vocês que são, né, jovens, adolescentes, mas para todo mundo. Adultos ainda estão, né, numa direção complexa, sem saber, né, por que existem. Isso é muito ruim para a nossa sociedade. Se você não sabe por que você existe, você não tem um sentido prático, nem mesmo para estudar.
porque você vai achar que você vive à mercê de um caos. E isso são reflexões, essas são reflexões que eu trago também da minha experiência de pai, né? Eu sou avô recentemente, né? Eu tenho um enteado de 32 anos, tenho um filho, homem de 25, e uma filha, Júlia, que vai fazer 15 anos hoje. Então eu já vivi 2 adolescências, além da minha, que acho que foi a pior de todas, porque fui eu que vivi, né? Não foram outros. Né? E a Júlia agora, que é uma adolescente também, e que graças, né, a alguma, talvez, forma de comunicação, nós temos uma relação bem saudável, né, todos. Ao pensar com relação à existência, e eu proponho isso no livro, nós temos, até anotei aqui alguns conceitos, porque ele vai ser uma coleção, talvez, né? Então eu anotei aqui no caderninho, tipo aquele que o Faustão usava, né? Para nós falarmos sobre tempo, sobre cidadania, sobre ética, sobre sociedade, sobre consciência, sobre pensamento. Eu não contei a minha história aqui no Senac, mas eu fiz o curso de datilografia aqui quando eu tinha 14 anos, né? Ou seja, 40 anos atrás, eu tenho 54 anos. E é a mesma época que eu comecei a cantar. Em bandas, cantei em Porto Alegre, fundei várias bandas, gravei um disco em 2009, aqui em Caxias com a banda Exilados, e ainda canto. E a minha mãe tem 80 anos, eu conversava com ela ontem, ela se diz, ó, eu por fora mudei, mas por dentro eu continuo a mesma pessoa. Talvez com um pouco menos, né, de ignorâncias e mais sabedoria. Né? E quando eu tinha mais ou menos, né, na média de idade de vocês, 14 anos de idade, 15, 16, mas eu tinha 14, a primeira música que eu escrevi para minha banda se chamava Fantasmas do Futuro. Eu fiz a catequese, ok, né, eu sou cristão, mas o cristão não é somente católico, né, o cristão, e não precisa somente ser cristão para acreditar em algo acima de nós, acreditar em Deus. Não falo de religião, mas falo de busca, né, de religiosidade. Então a letra da música, Os Fantasmas do Futuro, é justamente essa dúvida que nós temos, que deveríamos ter, pelo menos, mais constantemente nas nossas vidas, né? Então dizia assim, nossa curta existência não explica a ciência. A ciência não explica o que vem depois. A religião supõe, algumas delas mais raciocinadamente. Vivemos, somos normais, mas a morte do corpo, todo mundo já deve ter vivido essa experiência com algum familiar, talvez, ou não, vem atrás, né? Cair no esquecimento, porque então vivemos tanto. Já que um dia morreremos, divulgamos nosso canto. Eu cantava isso com a idade de vocês. E aí o refrão era assim, mundo duro, a guerra, a morte, o escuro. No futuro somos os fantasmas do futuro. É claro que o fantasma é uma analogia misteriosa, né? De que nós, numa sociedade em 2023, pensamos ainda de uma forma muito materialista, e tudo que passa na nossa consciência, que vai além do que nós somos, nos dá a impressão de fantasmagórico, de misterioso. Hoje nem tanto, né? Se fala nos universos paralelos, na física quântica, né? A minha filha tem me proposto aí várias ideias cinematográficas. Nós assistimos recentemente o Homem-Aranha no Aranhaverso e outros tantos. Então isso tudo, evidentemente que eu estou falando do ponto de vista pessoal, da minha consciência, mas que me trouxeram a reduzir uma carga de sofrimentos bem grande. Porque a partir do momento que você não é capaz, e nós estamos usando aqui a palavra, né? Apenas, que é a principal ferramenta. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, nós temos o X agora, né? Que não é mais Twitter, né? Vão surgir outras redes sociais. Eu fiz aqui o curso de desinibição e oratória aqui no Senac também, né? No século XIX, né? Um amigo meu me chamou de dinossauro outro dia numa entrevista, né? Então, a ideia de trazer para vocês um convite não é somente, né, por causa do livro. O livro é importante, é uma parte do meu pensamento, mas é a minha opinião sobre a sociedade. Vocês vão encontrar muitas opiniões, porque vocês são livres, né? Felizmente, nós não vivemos na Coreia do Norte, não vivemos na China, né? Mas a liberdade, ela tem responsabilidades. E aí você pode pensar a consequência que isso vai te trazer. Você pode colocar, falando metaforicamente de uma maneira simples,
mas básica, porque as pessoas não pensam sobre isso, é a coisa mais incrível. Você pode colocar a mão no fogo e se queimar e achar que não vai doer, né? Isso vale para a vida emocionalmente, né? Muitas vezes, quando formos hoje em dia na ideia de uma necessidade o termo da moda é disrupção, né? Eu não citei que eu tenho, né, graduação em marketing, né? Vou fazer a colação de grau agora dia 6 de dezembro da Unicesumar. Então o termo da moda é disruptivo. Você tem que ser criativo, você tem que ser disruptivo. O que é ser disruptivo? Eu não posso inventar um novo tempo. Eu não posso inventar uma nova contagem das horas, né? Eu não posso... É uma pressão muito grande que se coloca na nossa vida profissional, que às vezes, e não é por acaso o que está acontecendo no noticiário, altos, e nós estamos no Setembro Amarelo, e também não é por acaso, de suicídio. Não é somente de pessoas adultas que não têm mais perspectiva de vida, são jovens que acham que a vida não vale a pena, porque a partir do momento que você não consegue mudar o mundo, você acha que você não pode mudar a si mesmo. E aí, estudando sempre as questões de uma fé raciocinada, tanto na filosofia hindu também, e outras tantas, eu percebi que não é por acaso que o milagre de eu estar falando e vocês ouvindo aqui existe, né? E como eu disse, não é religião que eu estou falando, mas de espiritualidade, talvez sim, como cristão, ou se você não é cristão, você precisa ir além da questão material, se você busca se integrar na sociedade de uma forma saudável. Caso contrário, o alcoolismo, as drogas, né, a leviandade nas relações, a superficialidade, né, o casamento não vai ser feliz, as pessoas fogem da realidade porque querem compensar a dor de estar inseridas numa sociedade cheia de problemas, às vezes com pai, com mãe, né? É natural que às vezes o relacionamento não dê certo, aconteça algum divórcio, ok, mas dificuldades diversas que todos nós vamos ter, problemas que nós vamos enfrentar de uma maneira frágil. E aí, em determinado momento da minha existência, eu percebi que eu precisava ser forte se eu quisesse ser feliz. Eu não dependo da minha esposa para ser feliz, do comportamento dela, porque eu não controlo o comportamento dela. Eu não dependo do comportamento dos meus filhos para mim ser feliz, porque eu não controlo o comportamento deles. Eu não dependo do comportamento do trânsito, não é? Do presidente da República, do deputado. Eu dependo da minha vontade para me transformar. Por isso eu falo de poder transformador, né? Aqui, eu dando um spoiler, né, da realidade, é porque só posso mudar o que está em mim. E para mim mudar o que está em mim, eu preciso ter sede de conhecimento. Como é que eu vou mudar de uma forma atrapalhada, né? De uma forma atrapalhada, com ignorância? Porque ignorância não é burrice, pessoal. Eu ser ignorante é reconhecer as minhas limitações intelectuais. E eu lembro que um tio meu dizia, né, que quando eu era jovem, assim como vocês, ou quem não vai bem na escola, na profissão, ou não se usa mais o termo, tá? Não é mais politicamente correto. Ele dizia, ou é burro ou não estuda, né? E eu levei aquilo de uma forma inteligente, porque, claro, eu não queria ser uma pessoa considerada incapaz de compreender o outro, ou de ser compreendido. Mas mesmo assim, muitas vezes nós nos frustramos, porque nós estamos falando de uma maneira clara para nós, e achamos que o outro não está nos entendendo, porque ele responde do jeito dele, ou dela, não do jeito que nós queremos. E aí nós precisamos de uma certa capacidade de retornar àquela compreensão, isso se chama diálogo, e levar de volta de uma maneira que não gere, né, uma separação do relacionamento, seja ele qual for. Não é? Normalmente a gente desiste, a gente se emburra, é um termo bem gaúcho, né? A gente se emburra, fica emburrado, a gente fica ofendido, a gente fica magoado. Essa é uma administração constante do nosso tempo. Não pensem, vocês, que eu não sinto saudades da idade que eu tinha quando eu tinha vocês. Eu achava que eu sabia tudo. Eu escrevi Os Fantasmas do Futuro, eu escrevi Salário Mínimo, que contestar não precisava, não trabalhava na época. Mas eu escrevi Por Empatia, que é uma questão que nós estamos vivendo positivamente, em muitos casos hoje, por causa das nossas questões ecológicas, empatia com o outro, ou seja, me colocar no lugar do outro. Me evita uma questão de mau caratismo, né? Se eu souber compreender o outro e evitar coisas erradas. Mas eu não sabia tudo, e hoje eu não sei tudo. E meu livro não é perfeito, e eu não serei perfeito nessa existência. Eu sou reencarnacionista, mas nem todo mundo é. A Igreja Católica não é, a Igreja Evangélica não é, a Igreja Ortodoxa Cristã não é. Então, quer dizer,
não é uma questão de religião, é uma questão de sabedoria. Eu vou lembrar lá um filósofo do passado que dizia, né? Penso, logo existo, René Descartes, né? Então vocês parem para pensar, né? O poder de levantar a mão. Vocês já viram falar de paraplégicos, de pessoas que se acidentam, que não conseguem, né, andar, não conseguem falar, não conseguem abrir os olhos. E nós abrimos muito facilmente as câmeras do nosso celular, e se ela não abre, né, assim, para fazer uma selfie, alguma coisa, a gente fica bastante ansioso atualmente, né? A vida é muito, né, preciso tirar foto de tudo que eu faço, preciso gravar tudo que eu faço, preciso provar que eu sou alguém online, né? E esqueço de viver o meu dia a dia mesmo, né? Se faltar luz, por exemplo, né? Ou se aconteceu o que aconteceu aí no Vale do Taquari, pessoas que talvez, sem juízo de valor, não se empenharam o suficiente para ajudar a resolver a situação das pessoas que já estavam na beira do rio vivendo o alagamento todos os anos. Aí quando chegou num prédio de 3 andares, né, o estrondo foi muito grande. Ah, mas então a distribuição de renda é assim porque os governos, as pessoas, o meu pai, a minha mãe. No meu disco de 2009, eu tenho uma música que eu escrevi com 19 anos, mas eu gravei ela com 40, se chama Papo Furado. Ou seja, nós pensamos muito em nós mesmos e botamos a culpa no outro. Quando eu faço certo, eu quero aplauso. Quando eu faço errado, eu quero misericórdia. Legal, ótimo. Mas e os outros? Então, não é a ideia de... Isso eu falo, como eu disse antes, né? Não é somente para pessoas que têm a capacidade cada vez mais avançada de conhecimento cognitivo, de pensamento, cada dia que a educação melhora. O Senac hoje não é o mesmo de há 40 anos atrás, que já era bom, né? Tinha uma quadra de futebol aqui, eu chegava no estacionamento, chegava 1h30 da tarde, 1 da tarde para jogar bola aqui. Tive cachumba durante um tempo, então vivia uma semana, eu fazia datilografia, não sei se alguém conhece máquina de escrever, mas eu ainda uso no computador, da 1h30 até as 7h30 da noite, porque eu precisava recuperar, faltei uma semana, então vivia aqui dentro do Senac também. Não é a mesma maneira de se falar as coisas, né? Ah, tudo bem, se eu chegar aqui e abrir, eu vou botar 2 pequenos vídeos depois para concluir. Um só para mostrar o meu programa, que está no YouTube, está nas redes sociais, e outro para mostrar uma música, daí eu vou deixar ela na íntegra, que eu gravei. A transformação ela é constante, é a única coisa que nós vamos ter na vida. Quando a gente está ainda botando os olhos para a sociedade, você vai até 10, 12 anos na escola, você não pensa que pode mudar a tua vida dentro de casa. Mas pode, a gente pode perder os pais, a gente vai ter que trabalhar para ajudar os pais, a gente vai ter que se impor, nós vamos ter frustrações de relacionamento que adultos ainda não são capazes de suportar, né? Então, por isso que eu digo, a consciência, eu vejo pelos meus filhos, né? Um tem 10 anos de diferença do outro, eles já são diferentes, porque o nível de conhecimento que se apresenta pelo avanço da tecnologia, ele é muito rápido. Mas não quer dizer que a gente precise ter ansiedade para saber tudo, a gente tem que saber o que é importante. E a primeira coisa que eu aprendi comigo, depois de sofrer consequências de coisas ruins que aconteceram, escolhas erradas, nada muito grave, mas coisas que não eram construtivas, não é? Perder amigos, às vezes, por questões, né, bobas, tolas, não ir bem, às vezes, no emprego por falta de maior dedicação, mas nunca deixando de estudar, de buscar uma solução para estar em paz. E a paz também se movimenta. A minha paz, ela não pode ser egoísta. Eu preciso estar em paz para que eu possa viver em paz, é claro, mas também para me relacionar com o mundo, porque eu não tenho nem como viver sozinho, não é possível, né? Ah, mas não fui eu que criei esse sistema. Ok, eu vou repetir essa questão, porque quando eu olho para vocês, assim, parece que eu estou aqui dando um show de moral, não é essa a ideia, né? Se eu soubesse tudo, né, eu estaria lá, sei lá onde, né, em outro lugar, pensando em talvez trazer, né, mais facilmente o conhecimento como nós temos vivido hoje, porque a dificuldade maior, eu vejo, é escolher as coisas certas, né? Um exemplo, por exemplo, da Júlia lá das questões de escola, os grupos e tal, da minha filha, são as questões que vocês enfrentam, né? Às vezes o colega não está bem, às vezes o amigo de trabalho não está bem.
Uma das filosofias que eu estou incorporando à minha consciência atualmente é o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia grega que surgiu no início lá da filosofia, 2.500 anos atrás, mas depois que os romanos incorporaram. Marcos Aurélio escreveu Meditações, foi um imperador romano considerado dos bons imperadores, porque teve muitos maus imperadores. E ele já falava da importância da família, da importância da disciplina, da importância do exercício físico, não é? Porque se eu penso, logo existo, eu preciso usar a minha principal ferramenta, não é o meu computador mais moderno, não é o meu celular mais moderno, é o meu cérebro. Bill Gates, eu vou citar como curiosidade interessante, que eu acho o máximo, ele consegue em 1 hora ler 150 páginas de um livro físico. Vocês sabem que ele, né, criou a Microsoft, que ele mudou a história do mundo com todas as plataformas que nós temos de digitais, não é? Que facilitou que nós tivéssemos acesso ao celular, com outras tecnologias. Mas ele carrega, quando ele vai para os grupos de pensamento, e quando ele era jovem ele já era famoso. E por ser inteligente, não porque a fama fosse o caso. Uma sacola de livros físicos, pesadas, que ele fica estudando vários assuntos, não é somente tecnologia que ele estuda. Tudo que eu fizer vai impactar no meio ambiente. Se eu jogar um papel de chocolate pela janela, eu estou prejudicando quem? A mim mesmo. Porque vocês podem ter a certeza de que se a tribulação do planeta não chegou até nós diretamente, ela pode chegar surpreendentemente sem nós sabermos. Olha o que nós estamos vendo, né, nessas mudanças climáticas. Então, para que a responsabilidade não pese tanto, nós precisamos estar pelo menos conscientes de que o sistema, né, vocês não criaram, vocês nem eram nascidos quando eu estava aqui no Senac. Vocês estão no Senac, mas não criaram o sistema, mas fazem parte do sistema. Então, quando você nasce, né, quando você é fecundado, quando você nasce ou fecundado, você nasce, né, e passa já a interagir com a família, você já está dentro de um sistema que não foi você que criou. Mas você precisa entendê-lo, pelo menos minimamente possível, para agir com sabedoria dentro disso, porque caso contrário você vai ficar batendo com a cabeça na parede. Vai bater com a cabeça na parede, não sempre vai encontrar empatia das pessoas, nem sempre vai encontrar a amizade que você gostaria de encontrar, você vai se encontrar em si mesmo. E se você acredita em Deus ou não, né? Eu acredito, já disse, sempre disse isso, nunca coloquei a culpa em Deus das minhas mazelas, que não foram poucas e não interessa, porque não é nada pessoal. Poderia citá-las para dizer que hoje eu sou mais feliz do que eu já fui. Não é apresentando uma conta bancária, não é apresentando sucessos materiais, porque isso também não é o que se traz na ideia de uma sociedade mais organizada, mas a ideia de se responsabilizar pelo meu papel. Aprendi em família algumas coisas, é claro, meu pai sempre comprou livros e eu sempre li, felizmente, né? Não tinha internet, mas eu tinha livros. Quando tem internet você tem, como eu disse, 1 milhão de coisas, eu não tenho nada de radical, a minha filha é livre para ela assistir tudo que meus filhos são todos. Ela pode, ela tem a conta no TikTok, ela tem conta no Twitter, mas nós conversamos. Eu levo ela para a escola, eu busco ela na escola, nós almoçamos juntos, né? Sou casado com a mãe dela, então nós temos uma convivência em família sem a tecnologia para fazer a tecla do computador que dá aquela atualizadinha, né? O F5 da nossa consciência. Vocês entraram aqui com um conceito. Por uma sugestão pedagógica, eu estou aqui falando para vocês vão sair com um F5 diferente. A ideia, o livro está na biblioteca, está aqui pública, vai estar na biblioteca daqui também, está na igreja católica lá das pastorinhas, que eu faço um trabalho de marketing para elas estão lendo, está na Unicesumar, na faculdade, vai estar, ele é registrado na Biblioteca Pública Nacional, vai estar na Feira do Livro de Porto Alegre. É uma surpresa, uma novidade para mim, que sou músico há muitos anos, sim, porque é diferente. E as irmãs pastorinhas, que são freiras bastante filosóficas, elas me disseram, olha, a ideia faz pensar. Então eu atingi o objetivo de escrever alguma coisa que, como Sócrates, o filósofo, me ensinou também, pensando sobre isso, fazer você pensar sobre quem você é. Quem eu sou? É o teu CPF? É o teu nome? É o teu endereço? O teu endereço pode mudar. O teu CPF, claro, não vai mudar, ele vai te acompanhar como número, mas a tua forma exterior vai mudar. Não nasci com cabelos brancos, né? Quase nasci de óculos, como diz um cantor aí dos anos 80, porque eu sou míope desde os 4 anos. Mas felizmente a minha mãe notou.
E nós já reciclávamos o lixo nos anos 80. Eu moro numa casa que tem aí um pátio legal, não é muito grande, há uns 11 anos. Então, 1 quilo de resíduo orgânico, tem ali o resíduo, a gente não dá importância. Eu reciclei já 4 toneladas de lixo em 10 anos. Num pátio da minha casa, simplesmente botando um potinho de sorvete em cima da pia, separando as cascas de batata, casca de banana, casca de ovos, em árvores que eu plantei, não tinha nada, né? Reformei lá, não tinha nada. Ao redor, muitas pessoas cortaram as árvores para fazer casas, por uma questão econômica, eu não posso criticá-los, eu não posso julgar, não é? Mas eu faço a minha parte. Quando nasce uma muda de árvore lá, que eu não tenho mais espaço, eu procuro achar alguém para dar. Vocês já estudaram, né, a questão da fotossíntese. Ah, mas o que importa? Importa que nós somos um microcosmos. Eu não sei quantos nós estamos aqui, mas se cada um de nós fizer um pouco dentro de si, não é? Você vai deixar de ser um peso para si e vai se transformar em algo transformador, né? O que é ser um transformador? Não tem em cidades alagadas agora as obras que deveriam ter de diques, né? Porque não foram feitas. Mas muitos amigos nossos eleitos, políticos, cidadãos, agora estão se aproveitando da situação para dizer que estão fazendo caridade, né, com dinheiro público, né? Mas por que as obras não foram feitas antes? Ah, mas é política. Não, a política ela é necessária. Se eu não agir política, eu não preciso ser fanático, eu não preciso ser fundamentalista, eu tenho que dar valor à razão. Porque se eu não puder conversar com o meu amigo que é do partido contrário, se eu não puder conversar com o meu amigo que é do time contrário, eu sou um idiota, desculpe a expressão, porque eu não tenho tolerância, eu não tenho capacidade de diálogo, eu não tenho o poder da palavra. A palavra é a nossa principal ferramenta. A nossa principal ferramenta de transformação, ela pode ofender, ela pode magoar, mas ela pode pacificar. Um por favor, um com licença. Meu pai me ensinou a dizer, né, sempre, por favor, obrigado. Coisa simples, né? Como diz uma música da banda Ira, né, não ensinou tudo o que queria, o que podia, mas dentro da ideia dele. E eu vou culpar meu pai das minhas mazelas aos 50 anos de idade, a minha mãe, ou aos 15 que seja. Eu até posso, mas eles não vão mudar, isso eu garanto. Eles não vão mudar porque eles têm a responsabilidade deles serem o que são ou não. É o direito deles serem o que são. E isso, eu repito, né, as pessoas levam até os 60, 70 anos de idade. Estão com 90 anos culpando o fracasso da sua existência lá dos seus pais. Porque não tiveram a capacidade de escolher ser transformado. A palavra transformação ela é muito importante. Então eu vou botar só um trechinho do meu programa. Ele está na edição 500, quase, 489. Vou botar só uns pequenos minutos da abertura. Teoria de tudo justamente é porque vocês precisam entender o prazer de pensar. Então essa é uma pequena abertura, né? Essa é a minha editora, a Ana Pregardier. Ela, através dela, nós criamos, ela tem a mentoria Livros que Nascem. Não, tranquilo. Nós juntos, né, a Ana Pregardier, ela tem vários livros, ela fala sobre a importância da economia, etc. Né? E a minha filha, inclusive, está escrevendo um livro da mentoria, vai lançar também em dezembro. Então, dentro dessa ideia, pessoal, da mesada. Primeira regra é nunca dê um valor maior do que a criança sabe contar. Porque não adianta, gente, se ela não sabe, se ela só sabe contar até 10, não adianta você dar 50 reais, porque ela só consegue alcançar o raciocínio até 10. Então, siga essa primeira regra. Só dê uma mesada dentro do valor que os seus filhos sabem contar. Crianças gostando de planejamento financeiro? Sim, gente, é possível. E aqui, ó, o livro A Flor Financiada, a história do planejamento financeiro de uma criança, é um livro de educação financeira, onde as crianças vão viver uma aventura, uma história da Daniela, que ela quer muito realizar um sonho, e a partir dessa aventura, eles aprendem essa jornada de como se organizar para atingir esse objetivo. Ele é um livro que foi todo desenvolvido a partir do método lúdico vivencial de formação de hábitos e pensado
para que cada página, cada parte da história cause impacto e ajude a criança a entrar para dentro dessa história, entrar no livro, aprendendo e vivendo junto com a personagem o que ela está vivendo. E é a partir daí que ela vai criando aqui, ó, a forma de entender como resolver esses problemas. Essa é a minha editora, né? Ela tem... Caxias para Caxias, Pode botar uma pra qualidade. frente, por favor. Caramba, acontece já faz do Supremo. É uma coisa séria, né? A pessoa está sempre querendo, né, arrumar um sarna para se coçar, né? Enfim, mas vamos lá, né? A Argentina quase legalizou o aborto, não é? Por pouco isso não aconteceu e é muito triste que ainda nessa época se pense, né, em acabar com a vida antes que ela aconteça de verdade. Trotes telefônicos ao SAMU, a FPC serão punidos com multa da capital gaúcha, está certíssimo, aqui também tem muito. Ontem, mata. Então, esse é o programa que eu criei na pandemia, porque eu precisei me reinventar. Eu tinha, usando as tecnologias, né? Eu tenho um site que hoje ele está em manutenção, então eu não vou mostrar. Eu tinha ele impresso, né? Em forma de revista, em forma de jornal, que é meu ganha-pão, como publicidade. A pandemia fechou tudo, muitos clientes fecharam, eu precisei me reinventar. O que eu fiz? Eu usei a tecnologia, eu uso o celular como câmera, eu uso aplicativos que tem disponíveis, eu tenho um escritório. Eu estou hoje na edição 500, eu recebi de uma Organização Mundial dos Direitos Humanos, que já tem um reconhecimento no Rio de Janeiro, neste sábado, um reconhecimento como doutor honoris causa em jornalismo, né, que me orgulhou, é claro, mas não é isso muito que importa, né, porque importa a minha prática, mas apesar disso é um reconhecimento público que nos traz uma credencial de importância. O livro surgiu através do programa. Eu vou mostrar para vocês uma música que surgiu através do programa também. O Beto Sarodi, o saxofonista conhecido no Brasil, que grava com o Barão Vermelho, com a Blitz, né, com o Gilberto Gil, que vocês devem conhecer. O Guilherme Arantes é mais antigo, mas ele ainda toca aqui no Mississippi. Nos conhecemos, ele gravou uma música minha também, então tem um reconhecimento maior. Isso ainda não paga todas as minhas contas. Mas o que eu poderia fazer se eu não tivesse a vontade de me transformar? Morrer no Covid, muita gente se matou, né? Muita gente não deu bola. Muita gente vai ter outros problemas na vida, como hoje, e vamos fugir. Porque se eu não tiver uma confiança dentro de mim, de que eu vou mudar, e eu quero botar o próximo aba, se puder botar, por favor, eu vou botar a música só para dizer o tempo, né? O tempo vai passar. Vocês vão se transformar. Esse sou eu. Toda maravilha abandonada, fruta mobília estragada, nada vai mudar meu coração de ti. Podem ter buracos nessa estrada, pedras ou espinhos não são nada vai mudar a direção assim. O tempo mesmo acelerou neste mundo da minha mão. Eu vi o som voltar de novo a cantar feliz. Quando os seus olhos encontraram minha solidão, senti vibrar mundo novo em torno de nós. E digo, venha, vamos cantar de novo, tenha uma esperança viva, veja.
cantar, conta uma história. Mais sol, mais luz, mais alegria. Mais música. Então, pessoal, para concluir, aqui eu coloquei alguns amigos. Para quem sonha em ser advogado ou seguir a carreira. Tem algumas pessoas que vocês não conhecem, mas são da música Tem brasileira. um que eles conhecem ali o ensino médio. É? Quem é? O professor Léo. Ah, Tem uma foto. então, vejam bem, né? Para concluir, pessoal, o tempo vocês me viram ali com 14 anos cantando no Recreio da Juventude, lá no show, e vocês estão me vendo agora. Eu mudei por fora, mas eu continuo cantando. Todas as áreas que eu escolhi estudar, e às vezes pode ser uma só, pode ser 10, elas demoram, mas elas amadurecem. Então a minha avó me ensinou, para concluir, que nós brincávamos com ela, né? Na época não se usa mais, porque é feio, né? Você chamar as pessoas, mas era brincadeira, né? Nós tínhamos 40 primos, e a minha avó dormia na minha cama quando ia lá em casa, porque ela vivia um pouco na casa de cada filha. E aí veio, para estimular ela, né? E ela dizia para nós, para lá vocês estão indo. Então quem não envelhecer, morreu antes. Se você não ficar velho, porque o tempo é para todo mundo, né? Você precisa pensar nisso, guarde isso para vocês, porque eu, na época, não dava bola, hoje eu me lembro muito bem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, ser o que vocês quiserem. Agora, não achem, né, que tendo compromisso com o erro, com a teimosia ou com a rebeldia, vocês vão encontrar felicidade. Eu não sou guru da felicidade, não sou sacerdote, não sou nada. Eu sou um buscador de sonhos próprios. Mas não me custa trazer um pouco, né, do compartilhamento, como diz a palavra, né, não apenas na rede social, mas com vocês, de palavras que levem vocês a, quem sabe, né, ajudar, porque a ajuda de vocês não é somente para vocês, vai ajudar a mim também. Se vocês plantarem uma árvore, eu vou respirar o oxigênio dessa árvore. Se vocês tiverem frutos dessa árvore, esses frutos vão gerar sementes que vão ajudar outras pessoas. Então eu não estou aqui para me parecer, eu estou aqui para cumprir um papel de ajudar a construir um mundo melhor. Eu não posso me omitir disso, vocês estão vendo cada vez mais com a tecnologia que não é possível mais se omitir. É possível começar ontem, né? Não é amanhã. Se eu não separo o lixo na minha casa, eu começo a separar. Se eu separo da escola, eu posso separar em casa. Se eu não tenho onde colocar o lixo orgânico, porque a prefeitura não pega, né? Eu acho alguém, organize um grupo para levar. Eu faço parte também do Caxias Lixo Zero, aliás, para concluir, que é uma ONG de umas meninas muito interessantes. Vai ter a Semana Caxias Lixo Zero, agora, no dia 20 de outubro. Então eles reciclam coisas, recolhem coisas, limpam estradas, enquanto outros estão poluindo, enquanto outros estão se drogando, enquanto outros estão bebendo, enquanto outros estão doentes nos hospitais, enquanto jovens estão se matando. Isso não vai acontecer com nós, né? Porque nós temos dentro de nós o poder transformador. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero que eu tenha sido útil, claro, não sei se eu fui muito chato, mas enfim, né? São questões filosóficas, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade. Não, não vai na frente, né, pô? Vem aí, fotógrafo. Eu posso?